liberdade de andar, se comunicar, ele tinha liberdade de fazer o que ele quisesse, ele tinha também a liberdade de gozar de algumas vantagens por viver no palácio. A Bíblia diz que Daniel, ele se separava para estar em comunhão com o Senhor nosso Deus. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que mesmo você tendo a liberdade de poder se comunicar, de poder andar, de poder sair, de poder se vestir, de ter algumas vantagens, alguns privilégios, saiba de uma coisa: você vive no meio de um povo que não é o teu povo, você está no meio de uma terra que não é a sua terra, você vive no meio daqueles que não é seu. E queridos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que você também não venha querer se contaminar com os manjares do rei, porque a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Aleluia! Levanta a sua mão comigo, por favor, e adora o nome do Senhor. Escute! 70 anos ali dentro, 70 anos vivendo naquela terra, 70 anos que ele colocou no seu coração em se separar. Uma das atitudes de Daniel, eu quero chamar a sua atenção na introdução da mensagem. A primeira atitude de Daniel, ele quis se separar, mesmo sendo escolhido para servir ao rei, mesmo sendo escolhido para gozar de algumas vantagens. Mas Daniel entendia de uma coisa: querido, eu não estou na minha nação, eu não estou no meio da minha pátria, eu não sou verdadeiramente livre, eu estou aqui cativo, eu estou aqui preso, então eu preciso me separar, que melhor é agradar o Senhor do que agradar eles. A Bíblia diz que ele se separou. Ei, para nós começarmos a pregar, diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer que você se separe. Ei, sem separação não dá, querido. Sem separação não tem como você ver a glória de Deus. Sem separação não tem como você gozar da presença de Deus. Sem separação você não tem como gozar dos privilégios de Deus. Sem separação não tem como você ver o poder de Deus. Sem separação não tem como você viver a glória de Deus. Sem separação não tem como você desfrutar da presença de Deus. Sem separação não tem como Deus se manifestar a você. Quantos nessa noite querem se separar? Levanta a mão e adora o nome do Senhor. Escute! Daniel, ele se separou. Daniel, ele não quis gozar daquilo dali. E veja que o livro de Daniel, irmão, nós podemos dividir o livro em duas partes. Eu posso, quando eu leio o livro todo, são um livro de 12 capítulos, eu posso dividir o livro do capítulo 1 ao capítulo 6. Do capítulo 1 ao capítulo 6 eu poderia dizer que são as narrativas intuitivas de Deus, aonde Deus traz uma narrativa literária para que pudesse nos mostrar através de ilustrações e conhecimento, para que fique provado do poder de Deus no meio dos seus filhos e como Deus age. Do capítulo 7 ao capítulo 12 já são revelações apocalípticas de Deus. São revelações daquilo que Deus estaria prestes a cumprir, tanto no presente, na época de Daniel, como no futuro mais próximo, como também nos nossos dias. O livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, são dois livros, irmãos, de revelações. São dois livros a qual Deus deixou relatado coisas que iriam acontecer naquela época, estaria acontecendo no dia vindouro, e estariam acontecendo nos nossos dias também. Mas olha, irmãos, quando eu paro para ler a Bíblia diz que Daniel, ele era um homem separado. E uma das características de Daniel, por ser uma pessoa separada, a Bíblia diz que Daniel era uma pessoa de oração. Daniel era uma pessoa que gostava de orar, evangelista. Daniel era uma pessoa que gostava de interceder ao Senhor. Daniel era uma pessoa que ele não estava preocupado com a fartura, com a luxúria, com a glória, porque a Bíblia diz que Babilônia foi uma das maiores glórias do mundo antigo, mas nada daquilo dali chamava a atenção do profeta Daniel. Nada daquela glória, daquela fama, daquela luxúria, daquele poder chamava a atenção de Daniel. Por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel, por 3 vezes ao dia, ele se recolhia ao seu canto, se dobrava, se virava para Deus e clamava ao Senhor nosso Deus. Daniel, ele não queria ser amigo do rei. Daniel não queria ser amigo dos guardas. Daniel não estava preocupado em ser amigo dos governantes. Daniel estava preocupado
de muita gente, irmãos. E normalmente, quando nós somos amigos, nós queremos o quê? Agradar. Normalmente é assim. Se você é amigo, você quer agradar. Não é assim? Se você é amigo, você quer andar ao lado. Quem anda ao lado faz as mesmas ações. Quem anda ao lado comete os mesmos erros, as mesmas acertos. Por isso que Daniel, ele sabia disso. E Daniel, ele só queria uma coisa. O que é? Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero caminhar com Deus. Eu quero falar com Deus. Eu quero ter as atitudes de Deus. Eu quero ter o comportamento de Deus. Eu quero ser como Deus. Eu quero ter o jeito de Deus. Eu quero ter o livramento de Deus. Eu quero falar como Deus. Eu quero ter procedimento de Deus. Eu quero agir como Deus. Eu quero caminhar como Deus. Eu quero ser amigo dele. Ei! Veja que Daniel, ele era um homem separado. E quando eu olho para essa história, e como eu vejo Daniel aqui agora junto ao rio Tigre, a Bíblia diz que ele pôs-se a orar ao Senhor, a interceder ao Senhor, diante de todas as revelações que Deus já tinha feito, diante de todos os cumprimentos das revelações das profecias, diante de toda a sabedoria que Deus já tinha lhe dado, diante de todas as honras que o Senhor já tinha feito com Daniel, porque Daniel era um dos homens importantes no meio do reinado de Nabucodonosor. Se não me falha a memória, irmãos, ele era o segundo homem de comando depois do rei. Daniel era um homem que tinha algumas regalias. Mesmo assim, a Bíblia diz que Daniel, ele procurava estar em comunhão com Deus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa para me entrar na mensagem que Deus colocou no meu coração. Mesmo você tendo regalia nessa terra, mesmo você tendo algumas farturas nessa terra, mesmo você gozando de alguns privilégios nessa terra, queira ser amigo de Deus, queira caminhar com Deus, queira viver com Deus, queira falar com Deus, queira ter comunhão com Deus, queira, irmãos, ter, sabe, uma vida de comunhão, presença de Deus. Se eu fosse trazer hoje um tema, diante do texto que nós acabamos de ler, a introdução que nós estamos fazendo aqui, eu traria o segundo subtítulo para esse tema tão maravilhoso. Eu vim por causa das suas palavras. Qual seria o subtítulo que você trazia, pastor Cláudio? Eu traria um subtítulo com o tema seguinte: 5 respostas de Deus para o crente fiel. Olha para o lado e vê se você acha um crente fiel e fala: Deus quer trazer 5 palavras para você nessa noite. Amém, aleluia. A Bíblia diz no verso 19 o seguinte: e disse, não temas. A primeira palavra que eu encontro que Deus traz para o crente fiel, para um crente que é amigo de Deus, para um crente que caminha com Deus, para um crente que tem vida com Deus, é Deus dizendo para ele: não temas. Independente da situação que ele venha estar vivendo, seja na fartura, ou seja na escassez, seja na alegria, ou seja na tristeza, seja com muito, ou seja com pouco, estando são ou estando doente, a palavra de Deus para a vida dele é: não temas. É uma palavra tão pequenininha, mas quando nós olhamos para a Bíblia tem 31.173 versículos divididos em 2 partes, Novo e Velho Testamento. Você encontra esta palavra 366 vezes. Para cada dia do ano, Deus fala: não temas, não temas, não temas. Aí talvez você fala: mas pastor Cláudio, o ano tem 365 dias. Sim, mas em 4 anos tem um ano bissexto. E lá também está escrito para você: não temas. Está todo crente do seu lado, dá uma abraçada nele. Ele fala: levanta a mão comigo, vamos dar um glória bem forte, porque Deus está dizendo: não temas. Não importa a situação, não temas. Quebra essa degécia. Você pode estar se sentindo acuado, você pode se sentir preso, você pode se sentir até mesmo, sabe como, irmão? Sozinho. Mas o grande eu sou diz para você: não temas. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 9 e 10. É um dos textos que eu gosto muito, que a Bíblia diz assim: não temas.
A Bíblia diz a partir do verso 9: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei de seus cantos mais remotos, a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi.